Bom, então, a percepção é a primeira das funções psicológicas superiores que consta do livro, né? A história da investigação da percepção. O Luria fala que eles já tinham evidências, né, da formação histórica dos processos psicológicos, mas a pesquisa tradicional ainda tratava a percepção, os processos psicológicos, como se fossem naturais, né, como se fossem processos naturais, né? Então, as investigações se davam pelos métodos mais elementares da ciência natural. No estudo da percepção de cores, ele vai dizer, os primeiros investigadores se concentravam em processos fisiológicos, como a decomposição do pigmento, a mistura das cores, o contraste de cor, sem observar as leis subjacentes a esses processos, né, que as leis subjacentes a esses processos eram dependentes da prática social e que sofriam mudanças no curso da história social, né? Então, no começo do século XX, essa naturalização já era contestada, né? E ele vai dizer que já haviam psicólogos falando outras coisas, né? O Brunner, né, um americano, o Jerome Brunner, já anunciaram que a percepção era um processo ativo, complexo de classificar informações novas em categorias conhecidas, sendo um evento ligado às funções de abstração e generalização da linguagem, né? Então, ele vai dizer, desde que a gente reconheça que a percepção é uma atividade cognitiva complexa que emprega dispositivos auxiliares e envolve uma participação íntima da linguagem, a gente precisa alterar as noções clássicas da percepção como um processo não mediado, né? Ele está dizendo, olha, a percepção é mediada, a percepção é social, né? A gente vai provar, né? Desde o começo ele está anunciando aqui, né? A gente foi com essa intenção de provar isso e a gente já está discutindo essas hipóteses, né? Então, a percepção deve ser compreendida como um processo mediado. Ele diz que a percepção, ele diz, né, nas conclusões, ele vai dizer que a percepção depende de práticas humanas historicamente estabelecidas que podem não só alterar o sistema de codificação usados no processo da informação, mas também influenciar a decisão de situar os objetos percebidos em categorias apropriadas, né? Então, por exemplo, vocês vão ver que nas figuras geométricas, né, essas pessoas, para eles o Sol, né, o círculo é o Sol, meio círculo é a Lua, o círculo é relógio, é panela, né? Eles não conhecem o nome das figuras geométricas e associam com coisas do cotidiano. Então, ele vai dizer, né, que o processo perceptual no pensamento gráfico possui, como desses povos, né, possui aspectos que mudam com o desenvolvimento histórico, né? Então, ele vai mostrar isso no desenvolvimento do capítulo. Ele vai dizer que a abordagem histórica requer que se preste atenção aos códigos estabelecidos, envolvidos na percepção, e ainda nos força a duvidar que as leis da cor e da forma permaneçam imutáveis para sempre. Elas possuem uma natureza historicamente delimitada, né? Por exemplo, a percepção de cores, verde, amarelo, vermelho, azul, ou de formas, círculo, retângulo, trapézio, triângulo, somente expressam regras perceptuais típicas dos seres humanos, cuja consciência vem sendo formada sob a influência de categorias estabelecidas, notadamente sob
influência de conceitos aprendidos na escola. Então, a gente trata círculo, quadrado, retângulo, trapézio, porque a gente aprendeu na escola, a gente desenvolveu esse conceito de círculo, de quadrado, de trapézio, de retângulo, né? Adverte também que o olho humano pode distinguir até 2 ou 3 milhões de matizes diferentes, mas o ser humano possui apenas poucas dezenas de números de cores. Agora, com o computador, tem muito mais matizes, né? As misturas de cores no computador. Então, o Luria, né, indaga na página 39, né? Como a percepção muda dos diferentes estágios do desenvolvimento? Quais são as relações entre a percepção e a experiência prática? Como podemos caracterizar a percepção das pessoas que, além de não terem frequentado a escola, também não possuem as faculdades conceituais adquiridas através da instrução sistemática, né? Como que a gente vai chegar na percepção com pessoas que não pensam conceitualmente, né? Como as pessoas designam as cores ou formas geométricas, como as generalizam e, finalmente, de que maneira elas analisam e sintetizam as formas visuais. Então, para analisar a nomeação e classificação das cores das figuras geométricas, eles vão investigar se a percepção de cores muda de acordo com o desenvolvimento cultural da sociedade, já que estava evidente que havia diferenças estruturais no vocabulário das cores, de diferentes sistemas de linguagem, e os efeitos que essas estruturas de linguagem poderiam ter sobre os processos cognitivos. Gente, eu estou falando aqui junto com o PowerPoint, que está escrito Desenvolvimento Cognitivo Percepção, que vai estar que está no AVA. Né? Vocês podem acompanhar por aqui. Então, eles observaram que a ausência de nomes especiais para grupo de cores, bem como a presença de um grande número de subcategorias para outras, não é resultante de peculiaridades fisiológicas da percepção, mas decorrentes da cultura. Isso é, o interesse que as pessoas apresentaram por certas cores e a falta de interesse em relação a outras. Também concluíram que o grande número de expressões para certas cores e a pobreza linguística para outras são resultado de diferenças observadas na importância prática que as diferentes cores possuem em diferentes culturas. Por exemplo, né, ele conta, né, na página 39, as línguas das populações que vivem próximas ao Ártico contêm dúzias de termos para nuances de branco, expressões para se referirem a diferentes tipos de neve, né? Um fato de importância prática. Né? Enquanto nuances de vermelho e verde, que não possuem a mesma importância prática, faltam em seu vocabulário. Parece que eles têm 16 nomes para branco, para tons de branco, e eles não têm uma cor branca. É essa denominação branco. Tem 16 nomes para diferentes tons de branco. Estudos interculturais sobre a nomenclatura da percepção de cores demonstram que o nome das cores se desenvolve por meio da associação à prática, afetando a percepção. Aí eu coloquei algumas fotos de neve aqui, e quem já viu a neve sabe que ela tem diferentes tons, né? As pessoas que vivem na neve sabem, por exemplo, pela presença do azul, se tem gelo embaixo, se é dura, né? Se tem terra embaixo, né? Elas conhecem, né, pelo tom. Né? Bom, aí ele conta o procedimento, né, sobre a percepção de cores, que eram 58 sujeitos provenientes daqueles diferentes grupos, né, populacionais, com qualificações educacionais e experiências diferenciadas, né, eram as mulheres, os jovens, os camponeses, né. Então, eles apresentaram novelos
linha, né, de linha, e várias cores eram apresentadas ao sujeito e solicitava que ele as nomeasse e então categorizasse, né, transformasse em categorias, que separasse, essas aqui, o que se esperava, né? Essas aqui são azuis, essas aqui são vermelhas, essas aqui são amarelas, vamos separar os azuis, vamos separar os amarelos, vamos separar os brancos, vamos separar os vermelhos, era o que eles esperavam que acontecesse, né? Para determinar as bases da classificação, utilizavam objetos que são singulares em alguns aspectos, nas cores, né? Mas não em outros. Por exemplo, triângulos desenhados com linhas contínuas, linhas pontilhadas, cruzes, assim por diante. Então, como é que esse pessoal vai fazer para classificar as cores e como é que eles vão fazer para classificar os objetos, né? Então, eles começam a observar sobre a incidência de nomes para cores entre essas culturas, né? E daí eles apresentavam esses pequenos modelos de lã ou de seda, rosa brilhante, vermelho, vermelho vinho, amarelo escuro, amarelo claro, amarelo esbranquiçado, amarelo limão, amarelo esverdeado, palha, nuances de verde, preto, nuances de azul, azul celeste claro, violeta, laranja, marrom, rosa claro, rosa saturado, cinza, castanho. Solicitava-se aos sujeitos que nomeassem essas cores. Que cor que é essa? Não é? E aí ele diz que os ativistas de fazendas coletivas e os estudantes responderam aproximadamente como as crianças em idade escolar de Moscou. E como os estudantes designavam as cores por nomes de categorias: azul, vermelho, amarelo, com refinamentos ocasionais. Amarelo claro, azul escuro. Os sujeitos às vezes tinham alguma dificuldade na nomeação de cores, né? Muita dificuldade, alguns tinham muita dificuldade, né? Então, no Uzbequistão, por exemplo, uma fala aqui: para nós, uzbeques, uma máquina de costura é chamada de máquina, um forno de máquina e um trator também é máquina. E o mesmo com as cores. Os homens não conhecem as cores e chamam todas de azul. Isso é Yunus, um trabalhador de fazenda coletiva, fazendo curso de educação para adultos. Nomes de objetos foram empregados raramente. Pistache, cor de romã. As mulheres, Iscari, né, eram todas analfabetas, forneceram resultados no outro extremo, né? Elas deram nomes mais ricos e mais diversificados que os trabalhadores das fazendas coletivas ou estudantes, mas lembre-se que elas bordavam, então elas tinham contato, né, com cores, com linhas, né? Para agrupamento de cores, os sujeitos tiveram também dificuldade com o agrupamento de cores. E mesmo as mulheres, né, quando se esperava que elas agrupassem de acordo com o que nós, que somos escolarizados, pensamos, ou seja, de acordo com as categorias da nossa nomeação de cores, azuis, verdes, vermelhos, amarelos, as mulheres, por exemplo, quando eles propunham: mas não seria assim melhor? Não, assim não combina, assim não dá certo, assim não pode ser, né? Porque elas agrupavam os vermelhos escuros com os amarelos escuros, com os verdes escuros, assim, a atividade prática dela interfere também na percepção, né? Entre elas predominavam nomes de objetos para cores ao invés de nomes, né, categoriais. O processo pelo qual elas agrupam e classificam as cores é completamente diferenciado e as tentativas de obtenção do agrupamento de cor, no qual somente a cor primária aparecesse, levaram a uma falha na realização da tarefa. Elas não faziam da forma que se esperava, né? Elas faziam de acordo com a prática delas, né? Então, no entanto,
essa dificuldade desaparece com os grupos mais desenvolvidos do ponto de vista educacional, né, que tinham passado por algum processo educacional, visto que a nomeação categórica das cores se torna mais proeminente. Então, Luria conclui que nos grupos mais desenvolvidos, a nomeação categórica, o processo de classificação, assume a forma de manipulação de categoria de cores, sugerindo mudanças psicológicas profundas nesses sujeitos, né? Em relação às figuras geométricas, também ele vai falar sobre como que eles fizeram essa pesquisa com relação às formas, né? Na página 48, a percepção das formas, né? Aí ele fala que o que tinha sido feito, por exemplo, olha, quem fez uma pesquisa que tinha um rigor metodológico maior foi o pessoal da Gestalt, no começo do século XX, né? Eles tentaram descrever as leis básicas da percepção a fim de encontrar os processos que uniam a psicologia e a física, porque a Gestalt, lembra, né? Estudava as estruturas da mente e constituíam as bases naturais dos processos cognitivos humanos. Então, nesses experimentos, eles usavam como sujeitos alunos universitários dos cursos de geometria e de psicologia. E dessa forma, o Luria vai dizer, os trabalhos dos psicólogos da Gestalt sobre os fenômenos da percepção das formas geométricas demonstrava principalmente a percepção de pessoas com treinamento altamente especializado, né? Os sujeitos deles foram alunos universitários, né? Não tinha sido feito com populações ágrafas, por exemplo. Então, nosso objetivo era determinar se as leis da percepção descritas pelos psicólogos da Gestalt eram as mesmas para sujeitos criados em diferentes sistemas econômicos, posto que algumas das investigações anteriores à realização da pesquisa sugeriam que a percepção das formas geométricas depende das condições culturais, sendo, portanto, diferentes em diferentes condições culturais. Então, eles vão fazer a pesquisa com esses mesmos grupos, né, e vão pedir para eles nomearem as figuras geométricas. Então, as figuras às vezes eram apresentadas no traçado direto, às vezes pontilhadas, às vezes com bolinha, às vezes com cruzinhas, mas eram essas formas geométricas que a gente conhece, né? Então, somente os grupos com maior educação formal nomeou as figuras geométricas pelos seus nomes categoriais. Isso é um círculo, isso é um triângulo, isso é um quadrado, isso é um retângulo, isso é um trapézio, né? Então, não houve dificuldade para essa nomeação categorial entre as pessoas que já tinham um pouco de escolaridade, né? E os outros sujeitos, né, os não escolarizados, apresentaram um quadro diferente. As mulheres, Sky, e os homens camponeses percebiam as figuras geométricas de uma maneira orientada por objetos, e isso determinava a sua classificação. O quadrado era julgado como uma janela, o retângulo longo como uma régua, e os sujeitos se recusavam a combiná-las mesmo depois de receberem instruções apropriadas. Então é muito interessante ler como que a pesquisa foi feita e as respostas dos sujeitos, né? Por outro lado, duas figuras como o quadrado, o triângulo truncado, eram percebidos como molduras de janelas, uma está boa e a outra está torta, e elas eram imediatamente combinadas em grupo. Retas paralelas foram associadas à estrada, vala de irrigação, retângulos incompletos a molduras de janela, triângulo e quadrado a relógios, mapas, água, montanhas, estrela, copo, lua, fio, moeda. Nunca há uma figura geométrica, né? Lua, balde, gaveta, gaiola, panela. Não? Então, a classificação de figuras pontilhadas também como semelhantes.
Os exemplos mostram quanto a percepção dos sujeitos que frequentaram a escola, onde utilizam conceitos geométricos abstratos, difere da percepção dos sujeitos que foram criados sob a influência de práticas concretas orientadas para os objetos. Para a Luria, né, os dados demonstram que o princípio de classificação das figuras geométricas varia com o nível cultural, educacional, né? Com a escolarização, diminui a percentagem de agrupamentos de figuras baseada em uma avaliação orientada pelo objeto ou pela impressão direta de aspectos particulares, e aumenta com a percentagem de percepções categóricas, né? Então, aqui vocês podem observar na página 55, por exemplo, as respostas dos sujeitos. Aqui, o Shir Mukman, 27 anos, mulher de um vilarejo isolado, quase analfabeta, apresenta os triângulos, né? Um triângulo completo e outros incompletos. Essas se parecem, são montanhas, né? Retas paralelas e uma reta sozinha. Não, essas não se parecem. Um triângulo e uma estrela pontilhada, estrelas, né? Um círculo cheio e um meio círculo só desenhado. Estes também são parecidos, mas diferentes. E eles poderiam ser agrupados diferentemente de tal forma que todos se parecessem? Não, não poderiam. E esses dois retângulos, um quadrado e um retângulo, poderiam ser colocados juntos? Não, isso é uma moldura de janela e isso é uma régua, né? Isso é um copo, isso é um prato de sopa, né? A gente pode colocar juntos, né? O retângulo e o quadrado e o retângulo, né? Eles não podem ficar juntos, um é um copo e o outro é um prato de sopa, né? E esses aqui, né, o círculo cheio e o círculo incompleto vazio, podem ficar juntos? Não, isso é uma moeda e isso é uma lua. Então, sempre associando com objetos da vida prática, né? E aí, no capítulo, vejam esses exemplos, vejam as respostas dos sujeitos, né? Isso é uma régua, isso é uma janela, são diferentes, né? O quadrado e o retângulo. A bola cheia e o meio círculo vazio. As formas são parecidas, mas um é como um relógio, o outro como uma ferradura. Você pode colocá-los juntos, mas eles não se parecem. Então, assim, não associa como a gente associa, né? Não percebe como a gente percebe. A percepção é diferente. Então, é isso. Leiam o capítulo, né? Leiam a introdução, o prólogo, a explicação do Luria, né? A situação da pesquisa, né? E leiam, né, os procedimentos, a situação da pesquisa, o problema. O capítulo chama o problema, né? Que ele vai dizer a situação da pesquisa, os procedimentos, e daí então leiam a percepção, para a gente seguir para as outras funções psicológicas superiores. Coloquei o texto e uma apresentação em PowerPoint comentando, né? Comentando, exemplificando, destacando coisas do texto.